Meu bom dia, sejam bem-vindos, meus companheiros de estudo bíblico, e vamos a mais um vídeo de hoje. Amados, nós vamos falar hoje sobre perdão. Eu acho até que não, não coloquei nenhum vídeo, não postei nenhum aí sobre esse tema tão importante, né? Que a Bíblia nos ensina. Então a gente vai abrir a Bíblia e nós vamos falar um pouco a esse respeito, meditar um pouquinho e ver a importância. Até porque, amado, a gente vê muito, eu aprendi muito no passado, é claro que agora eu penso diferente, mas eu aprendi muito no passado, amado, que a gente tem de correr pedir perdão das coisas. Então, eu fiquei com isso na cabeça, a gente errou e tem de pedir perdão. Mas e o que a Bíblia ensina? É isso mesmo? Ou será que é diferente? Quem que criou essa que precisa pedir perdão? Será que é uma ordenança de Deus? Ou é o próprio homem que resolveu acrescentar isso nas Escrituras? Vamos às Escrituras e vamos ver, vamos tirar essa dúvida então. Veja lá. Nós vamos ver aqui, ó. Eu peço, amados, que se preste bem atenção nos textos, para nós entender bem. Nós começamos aqui pelo livro de Provérbios, de número 28. Veja o que diz ali. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Bom, esse texto não fala de pedir perdão, mas fala em confessar a transgressão, confessar e deixar. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Também, eu não vejo aqui, veja bem que aqui é a pessoa que transgrediu. Aqui aquele mágico que se batizou nas águas, não dá para dizer que ele se converteu, porque aqui ele está fazendo tremenda besteira, querendo comprar o Espírito Santo, um pecado gravíssimo, que oferecer dinheiro para possuir o dom do Espírito Santo. Então o que o apóstolo Paulo falou para ele? O apóstolo Paulo não falou para ele, corre lá e pede perdão para Deus e para não sei quem. Ele falou, se arrepende e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intuito do coração. Mais uma vez nós não vemos aqui, desculpe, não vemos aqui um mandado de pedido de perdão. Outro, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, está falando em confissão de pecados, não está falando em pedido de perdão. Se confessar, veja bem que é pecados. Aqui o João está falando para a igreja, veja bem, Novo Testamento, final do Novo Testamento é para a igreja, falou que se alguém na igreja pecou, então o que é fazer? Está falando de pecado, é para confessar e será perdoado. O que mais? Colossenses capítulo 8, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Aqui, mais uma vez, veja bem, o apóstolo Paulo não está dizendo suportai-vos uns aos outros e pedir perdão mutuamente uns aos outros. Ele está dizendo perdoar, ele não está dizendo peça perdão, ele está dizendo perdoa. Então está falando justamente com a pessoa que se sentiu ofendido. Mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então aqui, Colossenses 3:13 está falando em perdoar e não em pedir perdão. Apocalipse capítulo 3, versículo 19.
Jesus, né, falando ao apóstolo João lá na visão na ilha de Patmos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Se é para se arrepender, é porque cometeu algum pecado. Não está dizendo assim, venha me pedir perdão, você fez errado. Está dizendo se arrependa. Certo? Voltando no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Você nota que vários textos que nós poderia pegar muitos outros, mas vários textos que a gente vê aqui ainda não vê sequer um ensinamento para pedir perdão, nem para o homem nem para Deus. Mas você vê muitos textos falando em se arrepender e confessar o pecado. Ok? Beleza? Então nós vemos aqui nesses textos sobre perdão, isso aqui muito interessante, amado, porque eu também achava assim que eu tinha de correr pedir perdão. E nós vamos ver que a verdade, a realidade não é essa. A realidade não é o que ofende correr pedir perdão, mas é aquele que é ofendido procurar o ofensor e se acertar com ele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós vamos ver um outro texto aqui, amados, interessante, que você lembra que, se vocês têm na lembrança que em vídeo anterior eu falei a respeito, mais uma vez, daquele caso daquelas crianças covardemente assassinadas pelo próprio pai. No vídeo anterior eu trouxe para vocês ali relatando as desculpas da mãe, de que as crianças tentando fugir da culpa, né, da consciência. E lembra que nós comentamos ali que o pastor lá, aquele pastor, veja bem, eu estou saindo do texto, mas a gente vai voltar no texto, que é para nós entender determinadas coisas. Então não é sair do foco, o foco está aqui. Mas nós temos de entrar nesse campo para nós entendermos outras coisas. Veja bem, para daí nós voltamos no foco. Então, eu lembro que nós comentamos que aquele pastor lá, ele fez o marido daquela mulher, que era amante dele, se ajoelhar para ele, pedir perdão para ele ser recebido de volta lá na igreja deles. Naquele vídeo anterior eu mostrei o tipo de igreja que é aquilo lá. Então eu vou mostrar uns textos aqui que é sobre adoração, que combina com o que aquele pastor fez, para nós não cair no mesmo erro. E então aí a gente volta no foco outra vez. Veja lá. Veja bem, aquele pastor, ele achou então que o irmão tinha ofendido ele por sair da igreja, se afastar, pensar mal dele, pensar que ele era um adúltero, sendo que ele já tinha, segundo testemunho, 6 casos anteriores, né? Então, e colocou ele debaixo daquela humilhação. E ele demonstra, esse homem demonstra a falta de conhecimento de Bíblia. Lamentável. O que mais leva as pessoas para o buraco é a falta de conhecimento bíblico. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Por que eu estou colocando isso aqui no mesmo contexto aqui do perdão? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que perdão, amados, não precisa a pessoa vir se ajoelhar na frente da gente e pedir perdão. Se alguém me fizesse isso, eu levantava, não se ajoelhe diante de mim. Veja bem aqui, desculpa, a respeito da adoração e também de perdão. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9.
que eu, João, sou aquele que eu vi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me, se ajoelhou aos pés do anjo que me mostrara para o adorar. O qual, será que ele fez certo? Veja bem. E disse-me o anjo, a resposta do anjo, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É só Deus, amado, que a gente tem que se ajoelhar. A gente tem que se dobrar os nossos joelhos para Deus, para o Senhor Jesus. Nem mesmo para anjo. Agora imagine um pastor malandro, adúltero, sem vergonha, salafrário. Amado, essa é uma pessoa condenada porque a pessoa que recebe adoração, que aceita o outro vir se ajoelhar na frente ali, essa pessoa está aceitando ser colocada no lugar de Deus. Está aceitando ser um usurpador de Deus. Outro caso aqui, ó. Atos, capítulo 10, versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrou-se, se ajoelhou a seus pés e adorou. Mas veja bem no versículo 26 qual foi a reação do apóstolo Pedro. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Não se dobra os joelhos. É lamentável a gente ver igrejas, amados, que ensinam, que mostram. Eu acho uma coisa mais linda. Aquele rapaz que vai pedir a moça lá inovada se ajoelhar diante dela e para colocar aliança ali, para pedir casamento. Jesus do céu, o que essas igrejas têm na cabeça? Será que não leem Bíblia? É horrível isso é usurpar. Aquela pessoa que está ajoelhado, está fazendo pecado de adorar, porque se ajoelhou, está fazendo um ato de adoração. Adorar alguém que não seja Deus. E aquela pessoa que está aceitando a adoração, está aceitando a ser um usurpador dos atributos de Deus. Percebe como é grave? Uma coisa tão simples. Mas Satanás, assim mesmo, ele faz as coisas mais simples, a pessoa nem perceber o que está fazendo. Agora vamos continuar aqui com a nossa parte sobre o perdão. Veja bem, nós vimos sobre o perdão, vimos no caso daquele pastor, a arrogância dele, e é um pastor, amado, cheio de gente lá acreditando no que o homem diz. É barbaridade. Mas enfim, tá aí. Tá aí os textos, amado, para mim e para você, nós não cair nessas besteiras. Agora a gente vai passar mais um texto. Desculpe, amado, que a gripe me pegou e ela tá é bastante teimosa em querer ir embora. Mas ela vai, em nome de Jesus ela vai. Bom, aqui prosseguindo, amado, então nós vimos sobre pedir perdão, nós vimos sobre adoração, que tem pessoas que fazem até esse tipo de coisa. Para ser perdoado, chega a se ajoelhar e pedir perdão às vezes para uma pessoa. É horrível isso. Agora nós vamos ver uma outra parte, que é como que deve se acertar a reconciliação, como que a Bíblia mostra, como que o Senhor Jesus falou que deve ser a reconciliação. Voltando, só como exemplo, voltando naquele pastor lá, amante da mãe das crianças, que aconteceu aquela coisa terrível, né? Ele aceitou a adoração de um pobre homem lá. E arrogantemente ele aceitou, né, a adoração. Segundo os testemunhos, até pediu para ser adorado. Agora, o que é que Jesus ensina que deve ser no caso de desavença dentro da própria igreja? Dentro ali
a reunião das pessoas, enfim, da comunidade ali, se um tem alguma coisa contra o outro, como é que deve acertar isso? Vamos lá. Veja bem, reconciliação. Tem 3 passos a seguir, passos tão simples, para fazer da maneira certa. Não adianta querer fazer sermãozinho. Ai, eu me arrependo, eu vim pedir perdão porque eu pequei contra você, eu errei, e fica de joelho ali, não sei o quê. Entende? Por que a gente parece que saiu fora do foco? Porque tem pessoas que fazem isso. Agora veja bem como que Jesus ensinou. 3 passos a seguir. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17. O primeiro passo qual que é? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O texto, por acaso, irmãos, está falando que se alguém pecar contra mim, eu devo de dizer para mandar dizer para essa pessoa: ei, você pecou contra mim, agora vem aqui, se ajoelha aqui na minha frente e me peça perdão. Será que é isso que Jesus ensinou? Não, não é o que ofendeu que vai lá procurar o ofendido. É o ofendido que vai procurar aquele que ofendeu. Irmão, olha, não leve a mal, eu quero conversar com você em um assunto muito importante diante do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ouça a nossa oração. Vamos entrar numa comunhão, apesar de algumas coisas que eu quero falar para você. E então fala: irmão, ou irmã, olha, é o seguinte, lembra aquele dia, aquele horário, se assim, se assim, se assim. Eu me senti ofendido com aquilo que você falou, que você fez, tá? Vamos acertar isso aqui na boa. Não vamos deixar que o Espírito Santo saia, se entristeça comigo e com você. É tão fácil ter uma conversa assim com a pessoa. Bom, que nem Jesus falou, se essa pessoa aceitar, beleza, ganhou o irmão de volta. Se não aceitar, o segundo passo qual é? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mais uma vez, amado, pegar 2 pessoas e dizer para ir lá falar pro cara lá que venha se acertar comigo, que me pedir perdão de joelho aqui. Senão, não vou receber, não vou perdoar ele. Será que é isso? Será que é isso que Jesus ensina? Porque, por exemplo, esse pastor, sem falar em outros, que a maioria faz assim, né? Jesus ensinou diferente, ele ensinou, tipo assim, foi lá, falou com a pessoa não concordou em entrar em acordo, em deixar passar tudo e melhorar, então pega 2 pessoas e leva junto e procura outra vez. Irmão, lembra aquele dia, olha, que eu já te falei, que da conversa que nós tivemos, eu vim fazer uma segunda tentativa de acertar com você. Você sabe que você me ofendeu, e eu não vim brigar, nada disso. Olha, nós somos filhos de Deus, vamos viver como filhos de Deus. E eu trouxe as 2 pessoas aqui para que eles sejam testemunha diante da igreja e diante de Deus de que eu estou procurando fazer as pazes com você. Que o meu amor por você é esse, é de paz. Agora, teu coração está duro. Bom, pode ser que essa pessoa, né, aceite e as coisas voltem ao normal, ou pode ser que não aceite, não. Eu me acho que eu estava na razão, eu falei aquilo, fiz aquilo porque eu estou certo, papapá. Então tá bom. O terceiro passo, e se ele não os atender, dize à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, considera fora da comunhão. E aqui nesse caso a igreja tem por obrigação daí de tratar com essa pessoa que ofendeu, né? Ali a liderança da igreja tem a obrigação de chamar essa pessoa,
E falar, olha, o irmão teve aqui, me falou, diante de testemunho que te procurou, fez a parte dele para tentar acertar as coisas com você diante de Deus e você não quer. Qual é o problema? E então, se essa pessoa não aceitar o perdão, amados, daí cabe, como se diz ali, o conselho da igreja, então, disciplinar essa pessoa de acordo com o que for necessário. Mas você notou, as tentativas nunca esperar que, se você tem um problema com uma pessoa, nunca esperar que aquela pessoa me ofendeu, enquanto eu não vim pedir perdão, nós ficamos assim. Está errado, mas se for esperar o outro vir pedir perdão, imagine Jesus lá sendo crucificado e, Pai, enquanto eles não pedirem perdão, o Senhor não perdoa eles. O que Jesus falou? Sem ninguém pedir perdão, falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Certo? Uma pessoa, amados, que não perdoa, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida. E agora, para terminar nosso vídeo aí, comparando igrejas. Vamos fazer uma comparação aqui de como que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo e as outras igrejas espalhadas aí pela cristandade. Veja lá. O que aconteceu? 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 1 ao 6 e depois do 9 ao 13. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do meio quem tamanho ultraje praticou. Olha, lembra o caso daquele pastor Ronaldo. O cara lá com seis adultérios nas costas e lá, pregando, fazendo as pessoas rodopiar que nem peão lá. E o pessoal lá aplaudindo. Veja como que na igreja verdadeira, na igreja primitiva acontecia. Não sem vergonha de não terem tirado do meio. Esse aqui, o pecado dele era tão terrível a ponto dele ter relação sexual com a madrasta. E prosseguindo aqui, tinha que ter tirado do meio. Quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, o apóstolo Paulo não estava presente ali. Essa aqui é a carta que ele escreveu, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo do dia do Senhor Jesus. Então você veja que a pessoa que comete atos que prejudicam o testemunho cristão na igreja devem ser tirados do testemunho. Como nesse caso aqui. Essa pessoa estava dando um mau testemunho para a igreja que ia contaminar toda a igreja e ia servir para que o povo escandalizasse cada vez mais. Então a solução era tirar do meio. Agora, amados, hoje em dia tem líderes que estão nessa situação, como que vai tirar do meio? Tem uma solução, sair do meio de onde pessoas lideram que são dessa espécie. Percebe? Os tempos mudaram, amado, mas o plano de Deus não mudou em nada, não arredou 1 milímetro do lugar. Então aqui, esse cidadão, é interessante o seguinte, o pecado que ele estava cometendo era tão terrível, o testemunho era tão mau, que o apóstolo Paulo entendeu que seria melhor que ele morresse. Seria melhor que ele fosse entregue a Satanás para o corpo ser destruído. Por quê? Porque o espírito dele, ele era um salvo, era uma pessoa salva, o espírito dele já estava salvo, mas era uma pessoa que não servia mais por testemunho cristão aqui na terra. E agora veja, entregar para Satanás, amados,
Imagina o que essa pessoa ia passar. Que nós, amada, não cheguemos a esse ponto de ser inúteis para o testemunho cristão, a chegar a esse ponto de ser entregue a Satanás para destruir o corpo, para que não perca a salvação. Porque a salvação não perde, mas como não perde a salvação, os atos da pessoa paga aqui mesmo nesta vida. E ele prossegue: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ao menos comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Note que aqui o apóstolo Paulo dizendo: olha, se for para viver no meio de bagunça, então é melhor viver com os incrédulos. Lá nas rodas de piadinha deles, nas rodas de pecado deles, não faz diferença nenhuma. É até melhor, porque é muito mais pior aceitar uma pessoa que é nessa condição para estar vivendo com ele ali junto. Amados, eu estou fazendo bastante exemplo desse pastor. Não é só ele, ele eu estou pegando como exemplo. E não é contra ele, é contra os atos dele. Aqui não tem nada pessoal, nem conheço, mas é contra os atos. Porque fere o nome do Senhor Jesus Cristo, fere o Evangelho, fere o nome de Deus. Entende? E desanima pessoas de dar atenção ao Evangelho, de procurar se aproximar mais do Senhor, quando esse tipo de pessoa está encabeçando determinadas igrejas. Esse pessoal que segue esse pastor, olha, agora, se eles não pegarem Bíblia, não procurar e continuar em associação com esse cidadão, eles são a mesma laia dele. A mesma. Estão alimentando, que estão jogando gasolina no fogo para apagar o incêndio. É a mesma coisa. Agora vamos ver outro, o outro aqui no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 10. Aventure-se algum de vós, tendo que estão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Lembra que eu falei a respeito de julgamento, que julgamento pela reta justiça é uma obrigação nossa? Nós não devemos, não podemos, não temos direito de julgar a salvação de uma pessoa, porque isso é prerrogativa única e exclusivamente de Deus. Não tem como nós tentar julgar. E nem julgar pessoas em si, mas os atos, amado, aquilo que atinge o testemunho cristão, nós temos por obrigação de fazer julgamento. E aqui está falando, ó, a igreja vai julgar os santos e não tem condição de julgar os que estão dentro ali, os que estão convivendo, como foi dito no versículo passado. Os lá de fora, Deus vai julgar. Então nós não tem nada que julgar aqueles que não são crentes, que não são cristãos, que não professam fé cristã. Eles estão lá naquela situação. Quem vai julgar eles é Deus. Pode ser que lá no meio daqueles que estão no bar do chiqueiro, lá Deus ainda tem alguém para salvar de lá? Tem, então nós não podemos salvar. Agora, esses que se dizem salvos, que se dizem corpo de Cristo, estão fazendo esse tipo de coisa, isso é horrível, mano. Essa é a nossa obrigação de alertar. Se eles não quiserem dar ouvido, podem até ser entregues para Satanás, e daí o problema é deles, né? Vamos prosseguir. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós,
Sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Quer dizer, não deixar as coisas pegar fogo dentro da igreja. É já no começo, por isso, amados, que ali os textos que nós lemos anterior, nos ensinou que se nós somos ofendidos, não tem que esperar a pessoa vir pedir perdão, a gente tem que ir lá, não vai pôr pedra em cima, não vai deixar criar raiz de amargura, vai lá, conversa com o irmão, com a irmã e acerta as coisas, para não dar lugar pro diabo no seio ali da reunião. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendas a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Você veja o que aconteceu. Vamos voltar a falar daquela igreja lá, do pastor Ronaldo. Será que naquela multidão que nós vimos lá não tinha uma pessoa que pudesse ser um conselheiro no meio e tivesse evitado essa tragédia daquelas duas crianças inocentes terem o desfecho que tiveram? Aconteceu tanta coisa aos olhos daquela gente e ninguém fazia nada. Ah, não posso julgar, é com Deus, não sei o quê. Vem com essas desculpas. Prosseguindo, estamos quase terminando. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. É a tragédia que aconteceu lá, dá para ver o dano que aconteceu entre irmãos. Entre irmãos, né? Mas uma coisa que podia ser resolvida ali. Olha a extensão que tomou. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas depende que o tempo corre, que o tempo é curto, não dá para a gente falar mais a respeito disso aqui. Mas acho que aqui ficou bem esclarecido a respeito desse assunto, né? Da igreja, amados. Nós vemos hoje igreja do jeito que já vimos essa que foi comentada e as outras que são iguais a elas. Os líderes que são iguais a esse pastor Ronaldo. Hoje está cheio de falsos apóstolos. Digo na cara falsos porque dá para provar pela Bíblia que não são autênticos, não são verdadeiros. Profetas aí profetizando mentira, visionários vendo o que não viu, tirando visão da cabeça e a série de coisas. E tem a igreja do Senhor Jesus, amados. Ela está aí na terra, mas é uma igreja que geralmente ela não satisfaz a carne. Na igreja que geralmente você vai ver não tem pulos e gritos, e fogo e tormento e não sei o que. É uma igreja mais moderada. Então por isso não é muito vista assim. Mas, enfim, aquilo que eu tinha que passar para vocês é isso aqui. Nós vimos aí exemplos de igrejas apóstatas, de igrejas denominacionais, cristandade, de igrejas que honra o homem, que honra as denominações. E nós vemos os textos aqui, como que se honra a Deus, como que se honra ao Senhor Jesus, como que se reconcilia com o irmão quando somos ofendidos. É claro, mas se nós notamos que nós ofendemos alguém, então não é nada errado nós ir daquela pessoa que nós ofendemos e
confessar o nosso pecado para eles. Como confessamos para Deus de transgredir. O Senhor, assim chegar para o irmão, ó irmão, que besteira que eu fiz. Olha, eu falei aquilo lá sem se sentir, ou então aquela hora eu estava, olha, fora do espírito, mas eu tô aqui para nós acertar as coisas. Irmão, eu quero saber se nós fica tudo certinho, se eu não fujo do que eu fiz. Fui errado com você. Entende? Então, um ou outro, mas a questão ali não é alguém vir pedir perdão, se ajoelhar para depois de perdoar, ou perdoa ou não perdoa. A questão é, amado, nós olhar para a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Não tem pensando, não, pôr uma pedra em cima, acabou. E lá no coração, aquelas raízes da amargura, vai ficando que nem aquelas mandiocas, sabe, na terra. Dessa grossura. Não adianta nada. A gente tem que confrontar, tem que fazer. O pecado tem que procurar ser eliminado quanto antes. Aí está sendo certo. Certo? Já fomos longe, falamos, então acho que foi o objetivo foi atingido, que é trazer para nós, amado, para mim também, né? Mais essas pérolas que a gente tira da palavra de Deus, para nós, a cada dia, a gente ser um pouquinho melhor, a gente poder dizer que no apóstolo Paulo, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. É isso, amados. É nós sempre procurar cada dia aprender mais, cada dia nós estar mais próximos do Senhor. Quanto mais nós aprendemos, mais nós aprendemos a vontade do Senhor, mais próximo dele nós chegamos. Certo? Então, minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, família de vocês. Ore por mim também, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.